E você? Hein? Dá para pensar em outra coisa? De jeito, dá para pensar que realmente é um pouquinho de barro, que quando alguém der uma sepultura, cabe um espaço tão pequeno, e depois alguém vai atrás e já não acha mais. Está entendendo? Então, volta ao pó é. Eu sempre diz, amados irmãos, culto de missão. Glória a Jesus. A nossa missão é sempre a missão de Jesus. Qual é a missão de Jesus? Pregar o Evangelho, salvar. Glória a Jesus. Então nós somos chamados, escolhidos, nomeados, que seja para anunciar os feitos das maravilhas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu estava observando a leitura oficial de Jesus, ali na Galileia, os primeiros discípulos. Jesus na Galileia, os primeiros discípulos na Galileia, pregando o Evangelho. E eu observando que, na verdade, antes que Jesus pregasse na Galileia, Jesus tinha alguém que chegou antes dele, pregou na Galileia. No caso, quando nós observamos lá no profeta Isaías, capítulo 9, quando o profeta anunciava a vida do Senhor Jesus, ele era um profeta messiânico, e quando ele falava desta mesma maneira que lá o povo vivia nas trevas. É assim? Isaías 9, mas a terra que vem angustiada não será entenebrecida e envelhecida nos primeiros tempos, a terra desanimou e a terra enafada. Mas nos últimos tempos não precisa junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Aí Jesus chega dando a mesma mensagem em que o profeta Isaías tinha dito que o povo que andava em trevas viu uma grande luz e sobre os que habitam na região da sombra da morte resplandecer lá luz. Louvado seja o nome de Deus Pai. A profecia do profeta Isaías se referia ao nascimento de Jesus, ao nascimento de João Batista. Louvado seja Deus. E quando nós estamos aqui ouvindo para as nossas irmãs cantarem, eu fico a pensar, questão nós somos a semente do Zecó. Eu sou a semente do. Quem é a semente do sangue? E é a semente do sangue só de Jesus? Claro que é. São também sementes do sangue daqueles que nos testemunham. Ou seja, se nós observarmos, aleluia, esse mesmo homem que pregou, dizendo a respeito, aleluia, que o povo que estava sentado em terra viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região sombra da morte, e eu apontava dizendo que a luz raiou, ele foi àquela cidade, porque ele soube que João tinha sido o quê? Preso. João tinha sido preso. E João tinha sido preso por qual razão? Qual foi a razão? Porque ele pregava a verdade. Pregar a verdade correndo seus filhos, que são presos também, porque pregamos a verdade. Louvado seja Deus. Não somente João, que Jesus foi visitar, e Jesus, sabendo que João estava preso, ele pôs em 11 anos conosco. E vamos ver o que vai acontecer comigo. Eu vou chegar dizendo que eles estão em trevas, que eles estão vivendo em trevas. Aí eu acho importante, irmãos, sabe o quê? Que como Jesus pregava era o arrependimento. No verso 17 diz que Jesus então começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós precisamos, nos últimos dias, fazer isso. Então, pregar o Evangelho não é viver dentro de casa, não é viver acomodado, priorizando o nosso
Não. Pregar o Evangelho. Hoje eu conversava com a minha esposa, e ela ficava assim, olhando para nós como quisesse engolir a gente nos olhos. Nós sentados na mesa os três e voltando o passado. Aleluia. A maneira como o Evangelho era pregado, e ela dizendo, eu lembro quando eu fazia visita, mas a minha mãe, as minhas tias, e nenhuma delas sabia ler. E como era que visitava, alguém perguntando, o que elas faziam lá? Quando elas chegavam mansamente, visitando, como está você, irmã? E aí ela começava ali, irmã, eu estou passando a prova e contava a história. E quando contava a história, as irmãs, minha mãe dela, e as tias, simplesmente vamos orar, porque o Senhor pode tudo, aleluia. E o Senhor Jesus de Nazaré, Ele pode chegar e resolver o teu problema. Olha só, porque Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele batiza, prepara o homem e leva para o céu. Era a mensagem deles, ou delas. E aí a Valdeira foi crescendo, Quando a Valdeira já sabia ler, aí ela disse assim, Valdeira, você vai ler a Bíblia. Aí ela contando aquele jeito que a mãe dela fazia, contando para a Vitória, dizendo que a mãe dela pegava a Bíblia, deixava o senhor assim, dizendo, Jesus fala conosco. Nós cremos que a tua palavra é a verdade. E nós precisamos ouvir a tua verdade. Fala conosco. A Bíblia é fechada assim. Aí ela pegava as mãos, abria. E quando abria, botava assim. Aí segurava uma mão, levantava a outra mão. E fazia assim: Jesus bendiz a um, tu deves de nós e comigo a tua voz. E ela baixava assim, Jesus. E quando está pronto, agora é aqui. Hoje eu estou apontando aqui, ó. Isso sabe o que é, irmãos? Fé. Aleluia. Confiança. Na hora que Deus Todo-Poderoso falava, a pessoa disse: para nascer da morte dentro de nós, o que foi que Jesus disse lá em João 7,38? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, vive a vida do seu interior. Aleluia. Então, pensa bem, irmão, se eu creio que Jesus chamou discípulo e disse: vão ao mundo e preguem o Evangelho, quem quer por batizar será. A minha obrigação é ir pregar o Evangelho. Mas se alguém não aceitar, eu estou à disposição, como João Batista, como Jesus se deu a testemunho. Nós ouvimos ontem, como eu disse, o Pai Eterno deu a mensagem da Santa Ceia na sexta-feira. Quando foi ontem, foi a mensagem de ceia? Foi, não? Foi a mensagem de arrependimento, do conhecimento de alguém que era perseguidor do Evangelho. Os irmãos ouviram lá. E aí começa a observar quando Jesus disse que o povo estava sentado, aleluia, em trevas viu uma grande luz. Deus que estava sentado na região sombra da morte, a luz. Que foi essa luz que raiou? Jesus. Quem substituiu Jesus como luz do mundo? Quem é? Somos nós. Mateus capítulo 5, verso 14. Vós sois a mundo. Não se pode escolher uma cidade edificada sobre o monte. E eu pergunto: quem está edificado aqui na palavra? Quem é a luz do mundo aqui? Quem é a luz do mundo? Vós sois a luz do mundo, Jesus está dizendo. A tua luz está acesa? Ou a tua luz está apagada? Alguém não percebe mais que o fruto da sua presença? Ou você é aquela luz que está se escondendo debaixo da mesa? Eu quero dizer a você que você foi chamado por Deus para brilhar a tua luz. Louvado seja o nome de Deus, Pai todo-poderoso. Quando nós observamos quando Paulo falava para a igreja
de Éfeso, capítulo número 5, lá no versículo de número 8, diz que outrora a gente era o quê? Trevas. Mas já Jesus está dizendo que agora nós somos a luz do mundo. Então a luz do mundo, ela precisa fazer a diferença. Aleluia. Quando nós falamos, cantamos as irmãs cantaram. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram pregando. O que mais a gente fazia? Para levar o evangelho, só crendo no caso do evangelho. Mas isso não é verdade, claro que sim. Em Mateus capítulo 14, o João que nós falamos aqui, a cabeça dele chegou lá para o povo. Onde para a cabeça do João Batista, irmão? Quem sabe? Aonde foi colocar a cabeça do João Batista? Tem resposta? No prato. Porque ele pregava a. Se você observar em Atos dos Apóstolos, capítulo número 12, você vai ver o rei Herodes pegando o irmão de João Batista e matando a Tiago teve morto a espada. E por que foi morto a espada? Porque pregava o evangelho. Ele afrontava as autoridades. Eles enfrentavam, não era somente um tipo caindo na rua. Não. Pregar para quem não tem autoridade é fácil, gente. Pregar o evangelho para quem não tem autoridade é fácil. Pregar o evangelho para quem tem autoridade não é fácil. Você vai enfrentar a cultura dele, o abuso de poder e a autoridade que ele tem, a luta incredulidade. Então, Tiago, ele pregava, João pregava, Pedro levava para trás, se atreveu também. Sabe onde Pedro caiu? No mesmo capítulo diz que ele caiu na prisão. Mas eu acho lindo porque ele estava na prisão, mas alguém estava cuidando dele. Alguém estava cuidando dele. Não pode ser de nome do Senhor. A igreja estava agora em oração. Porque a igreja, irmãos, que tem um alvo que é a salvação das almas perdida, enquanto prega, ainda que seja na prisão, alguém está de joelho orando por ele. Aleluia. Eis a razão do nosso lema na missão. Missão se faz com os joelhos de quem? Com as mãos de quem? E com os pés de quem vai? Então ele estava lá, Pedro foi cair na prisão. A igreja estava acomodada, ela não estava satisfeita com Pedro preso. E o Deus Pai Todo-Poderoso manda um anjo. Enquanto Pedro estava na prisão, de um lado e do outro, soltado, ele amarrado na ilha. Mas o Senhor chegou com respeito, tão forte, de luz, que os soldados se assustaram, ficaram apavorados. E o anjo chegou e viu a tranquilidade de Pedro, louvado seja o nome do Senhor. Porque é desse jeito o crente, irmão, que anda na direção de Deus Pai, quanto mais alguém percebe o aspecto de Deus glorifica. Aleluia. Por que, pastor? Porque ele ora mais, ele jejua mais, ele busca mais a Deus, ele lê mais a palavra, aleluia, para ter capacidade de poder argumentar e vencer o argumento daquele que falsifica a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, acorda. Vamos fazer missões. Vamos fazer missões. Vamos desligar um pouco mais dos nossos interesses. Vamos deixar mais, vamos dizer uma coisa para lá. Vamos dizer os pais hoje, vamos pescar.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas não adianta mais. Outro dia, não aqui, ainda eu sabia uma pessoa assim. Eu acho que não adianta ser tão envolvido desse jeito e prega, e vai para lá e para lá. E as pessoas vão se converter. Hoje em dia não mandou converter e nem salvar. Ele mandou prega. Quem entendeu a palavra de agora é Deus. O que eu posso ser estimulado por alguém porque eu prego a outra assim? Aí é coisa do Espírito Santo. E ele só faz na vida daquele que dá o quê? Ouvido. Se ouvir a voz do Espírito Santo, não endurece os vossos. Então a igreja, a missão da igreja é pregar, irmãos. Por que pregar? Paulo disse pregar no tempo e fora de. Pois o verso, aleluia, o verso de número 21 de Daniel, capítulo 2, diz assim: ó, ele muda os tempos e as horas, ele renova os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Com ele, Jesus que te mandou. Jesus que te mandou, ele revela tudo, e com ele está a luz. Então, meu querido amado, não te preocupa quando alguém não te convida. O Deus Pai só manda você pregar. Tudo é no tempo dele. É ele que muda os tempos. Quem muda o tempo é Deus. Então é no tempo de Deus. Tu prega para a tua família, tu prega para o teu amigo de trabalho, mas fica confiante. É no tempo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus que realmente te eleva, o Deus que ao mesmo tempo comigo. Mas o tempo que alguém se converter é com Deus. Vamos pregar o Evangelho, ser claro, deparecer de Deus para a direita. No livro de 93 diz o quê? Há trabalho pronto para que cristão vem levantar para uma atenção. Eu acho que alguém ficou com esse receio, né? De chegar e profetizar para o outro e só como ao crente poderás fazer. Porque se não for nós, quem é que vai fazer? Você deixar de fazer as pedras, não? Ou coisa aqui,
Se alguém se citar Jesus, todo mundo fala, né? Então, eu vou dizer a você, prega o Evangelho. Vamos levar o Evangelho a toda cultura. Louvado seja Deus. Às vezes ele fala assim, ah, não vou, porque realmente eu não tenho uma moto para pegar carona. Ajuda a gasolina de alguém, se sentir alguém, eu vou também. Louvado seja Deus. Eu vou deixar para fazer alguma coisa quando eu chegar, porque o nosso evangelismo é apenas a meia, quem sabe? Até menos, às vezes, irmãos, até menos. Né? Então, se você for, com certeza você vai distribuir um folheto, você vai orar por alguém, tá certo? Você vai orar por alguém, louvado seja o nome do Senhor. Tira que você coloca isso e vamos fazer a obra do Deus Pai, porque os tempos o Senhor tem lugar. Parece que ele está abreviando os dias. E Jesus disse que se não fosse abreviar, nem toda carne se salvaria. Né? Então, vamos fazer a obra com alegria, com prazer, com satisfação e deixa o Deus Pai agir por todos nós. Vamos ouvir o aviso do trabalho da semana, os avisos, né? Para nós iniciarmos em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vamos lá. Glória a Deus. Presta atenção, irmãos, que nós temos um final de semana abençoado, viu? Abençoado. Toda semana nós vamos fechar a semana com chave de ouro, né? Em nome do Senhor Jesus.
Eu acredito que todos compreenderam, Deus da vitória, né? E contamos com a sua compreensão, a sua comparação, a obra do Senhor, de uma maneira simples. A gente procura, vamos dizer, cumprir toda a quantidade, né, dos membros e congregados na igreja, certo? Aqui ninguém é útil, todo mundo é útil naquilo que crescer dentro da casa do Deus Pai. Todos têm atividade, pois o Senhor nos chamou para isso. Basta querer, louvar o Senhor. Mas algumas vezes a gente é limitado, né? Nós sabemos, entendemos a limitação, mas existem algumas limitações que, quando você quer se envolver, você mesmo termina resolvendo estes embaraço e empecilho, né? Que às vezes impede, certo? Então, que Deus abençoe o nosso trabalho, as nossas programações são excelentes. A partir de hoje, todo mundo fica orando bastante para quando for no final de semana, dentro do nosso encontro de casais, com muita graça do Senhor Jesus, tá certo? A pessoa que está falando com o Senhor, o meu já está ok? É ok? Amém. Então, o departamento da família, né, da organização do encontro de casais, vai ser bênção de Deus, tá certo? Vai ser igreja aqui na igreja, né, meu parceiro? Aqui às 7 da noite de sábado, tá certo? De sábado, vai ser às 7 da noite aqui. Nesse dia, as crianças, e quem não é casado, ou seja, casal, não venham porque vai ter oportunidade. Não, desculpe, mas vocês só podem estar presentes amanhã, tá bom? Mas no sábado à noite não vai vir casais trazer nenhuma criança. Com certeza vão já ter procurado conversar com alguém para descer para que nós possamos ter também o nosso momento aqui, sem nós não deixar fugidos a questão. Vai ser bênção de Deus, este é o sétimo encontro de casais. E não vamos saber, irmãos. Eu agradeço porque a igreja que nós não tem esta programação que sempre vem sendo realizada, tá? Não é toda a igreja que está começando uma hora da semana, ali na sapiência, o pastor, aqui não lembro, quando que pegou para aquele casais, deve ser bom demais, deve ser maravilhoso, mas é maravilhoso. Então, eu quero dizer que vocês estão de parabéns, tá bem? Vocês estão de parabéns para chegarem, desejo de hora do sábado. Pronto, começa cedo, assim que eu jantar depois, tá bom? Porque Deus abençoe e o nosso dia vamos estar aqui com essa fé. Todos nós, homens, quarta-feira não falte ninguém, tá bom? Com a igreja toda também. Agora eu estou me dirigindo a um assunto para a gente conversar as crianças organizadas para nós termos para ficar à frente, tá certo? Se nós, a igreja, se vai estar à frente, nós vamos só envolver os demais. Mas aí cai toda a responsabilidade sobre nós. Se alguém não quiser se envolver, nada nós podemos fazer. Mas a igreja aqui, ela vai abraçar a causa. Então, quarta-feira, eu peço que você, que homem, esteja presente. Não só o mistério em si, mas se todos os nossos irmãos que podem cooperar, como já conhece a vitória, né? Aquele que não tem dinheiro, mas tem força para carregar uma cadeira, para manter em ordem as coisas, tá bom? Então nós contamos com vocês quarta-feira agora, em nome do Senhor Jesus, aqui, para nós conversarmos depois de tudo. Não é na hora de tudo, termina o culto, nós sentamos aqui na roda de homem e vamos falar sobre o dia do Evangelho, tá bom? Então, pergunto, alguém de nós que deseja a oração da salvação também, como nós, se tivesse uma vida à frente, nós vamos orar por você. Convido a todos para ficar de pé, para nós iniciarmos em nome do Senhor Jesus. Louvamos a Deus e agradecemos a presença, né, da nossa família, né, as famílias que vieram ali, a família do saudoso Eudes, tá certo? E Deus continue abençoando, consolando, orientando vocês, e a vitória de vocês e a nossa vitória. Deus sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos encerrar orando pelos indivíduos,
Tem alguém aqui, se estiver bem à frente, para que nós possamos assim, com as mãos sobre você, e se necessário também fazer a unção, como a Bíblia assim neste modo. Está aqui, venha em nome de Jesus, eu vou convidar aqui o ungido da casa de Deus, os presbíteros, para fazer a unção sobre os nossos irmãos. Tá? E se alguém, pastor, eu tenho um parente, eu tenho um amigo, eu tenho alguém que deseja ser curado, vem representando esta pessoa e o Deus eterno vai usar de bondade e misericórdia vai se realizar para a glória do Deus Pai. Glória a Deus, os nossos presbíteros também são, glória a Jesus. Quantas pessoas que estão fazendo emoção? Um dos dois aqui, glória a Jesus. Isso. Glória a Jesus. Isso aqui. Glória a Deus. Presbítero vai orar. Presbítero Zé Pereira e os nossos irmãos hoje. Tá bom? Glória a Jesus. Vai orar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos todos orar e vamos confiar no Senhor. O Senhor é grande e poderoso para fazer milagres na nossa vida. Glória a Deus. Eu sou testemunho, irmão, de grandes milagres que Deus fez na minha vida. Eu era a pessoa que Deus permitiu que eu passasse pelo período tomando comprimido de acetona para dormir, e no dia que eu não tomava eu não conseguia dormir. E um certo dia eu estava no culto e o pastor disse: hoje nesta noite, quem quiser vir receber a cura, venha que Jesus vai tocar. E eu tinha passado na farmácia, não, eu tinha comprado uma caixa de comprimido no bolso. Antes de eu ir para frente, eu peguei a caixa de comprimido, dobrei ela, machuquei, joguei lá fora e fui para frente. E para a honra e a glória, no nome de Jesus, aleluia, até hoje, já não mais. Se eu comentar 8 horas da noite, a gente vai 5 da manhã, sempre precisar mais tomar um comprimido. E eu lamentavelmente, se eu tiro esse cartinho, que sempre da minha vida, porque na tua palavra diz que tu levou sobre si as nossas enfermidades. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Altíssimo, maravilhoso, soberano Deus Pai querido. Aqui diante da tua presença, Senhor, e dos teus anjos, que nos assiste lá do céu. Esta reunião, teus filhos, aqui, Senhor. Oh, Jesus amado, tu és o mesmo homem hoje eternamente. Tu nunca, Senhor, será o passado, mas tu, Senhor, é presente no meio da tua igreja. Pai querido, diante de ti, eu apresento cada um, Senhor, dos teus filhos que aqui estão. Eu estou enfermo, eu vier poder confiar, Senhor, na tua palavra e a tua palavra é verdadeira. Pai querido, Pai santo, toca esta enfermidade, seja ela, Senhor, qual for, Senhor amado, da toda a cabeça até a ponta do calcanhar, caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós estamos ordenando para a glória do teu nome. Nós queremos ouvir, Senhor, testemunho aqui, Senhor, que o Senhor vive, que o Senhor reina e que ele habita e que ele faz, porque não é o homem que é comum. Por isso, Pai querido, nós te pedimos neste momento que toda eternidade, todo mal, todo Senhor despaço na vida de cada um, cai por terra, em nome de Jesus. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, que o teu nome tem poder. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E quem crê, diga amém. Amém. A vitória é nossa. Se Deus é por nós,
viu que a paz do nome do Senhor. Eu desejo uma semana abençoada. Obrigado, nossos amigos, e amigas que tiveram conosco em nome de Jesus.